Estamos começando mais um episódio do The House Talks. The House. Hoje com o médico psiquiatra Dr. Ricardo Losso. Dr. Ricardo, muito obrigado pela sua presença aqui. É um prazer recebê-lo. Uma satisfação, Luciano. O prazer é totalmente meu e espero contribuir com uma conversa aqui produtiva e que ajude todo mundo que está assistindo. Eu estava muito ansioso por esse encontro, porque alguns anos atrás a gente teve uma conversa longa a respeito do tema que a gente vai abordar aqui e acabou que, por uma situação de agenda e uma situação pessoal, a gente queria fazer um curso e o senhor acabou indicando um colega para fazer e foi realmente muito bom. E quando nós começamos a abordar assuntos aqui no The House Talks ligados à saúde e também à saúde mental, esse tema veio imediatamente à minha cabeça e eu falei, nossa, eu preciso convidá-lo porque eu tenho certeza que vai ser um episódio que vai interessar muita gente e que pode ajudar muita gente. E o tema de hoje, dentro da questão da saúde e da saúde mental, é o mindfulness. Perfeito. O que é o mindfulness, afinal? Mindfulness é uma técnica, uma prática baseado em conhecimentos até milenares, mas que teve lá um cientista chamado Jon Kabat-Zinn, que ele começou na década de 60. Ele estava lá num curso do MIT, lá em Boston, né? Ele fazendo esse curso, teve lá uma palestra. A gente tem que colocar aqui o contexto, né? O movimento hippie, né, até contra a cultura, aquela aproximação com o Oriente, muitos gurus vindo, né? Os Beatles naquele período. E ali a gente tem essa experiência que impressionou ele com o Zen budismo ali, né? Ok. Ele achou interessante aquilo e achou que, de alguma forma, poderia existir uma roupagem mais ocidental, vamos dizer assim. Ele desenvolveu, então, pode-se dizer um protocolo, mas que depois até foi flexibilizado, que foi nomeado como Mindfulness. No final da década de 70, então ele faz um programa baseado para lidar com o estresse. E com isso, vários artigos, né, começaram a ser publicados. Foi percebido que a mindfulness pode ser até mesmo quase que um estilo de vida, né, quando você incorpora as práticas também informais. E muitos artigos surgiram para uso em vários momentos de vida e até para melhoria da própria qualidade de vida. Ok. Então, é baseado, se a gente fosse traduzir de uma maneira mais simples, seria como se fosse atenção plena ao momento presente. Ok. Tentando não ter julgamento, com um tom de curiosidade sobre o momento presente. Ok. E de uma forma que a gente até acaba exercendo mais uma compaixão, uma gentileza que acaba vindo junto, que a gente vai conversar, talvez na sequência, para perceber como que então quer dizer, o mindfulness, na realidade, é uma prática de prestar atenção, de atenção plena. Começa daí. Exato. Trazer a nossa atenção, a nossa consciência para o momento presente, para o que está acontecendo agora. Ok. E o mindfulness é uma espécie de meditação ou não é uma meditação? Qual é a diferença entre mindfulness e meditação? Perfeito. Por mais que tenha sido originada, então, das meditações, não é uma prática religiosa, não é uma prática que a gente possa colocar assim, dogmática. Né? Ela é uma prática que alguns colocariam como da meditação, mas nem toda meditação é mindfulness. Certo. Né? Então, ela é uma condição um pouco mais específica. Okay. Porque envolve esses princípios que eu comentei. Né? A meditação, por exemplo, a meditação transcendental, Sim. Ela é muito do deixar ir, né? O pensamento vem e você deixa ele ir e você tenta esvaziar a mente. Sim. Mindfulness, na realidade, é meio que você estar prestando atenção em cada coisa que você está fazendo. É atenção plena no momento agora, é isso? Exatamente, até foi importante essa tua observação, exatamente, a gente não quer esvaziar a mente. Okay. Então, até como o nome diz, mindfulness, Sim, né? Então a gente está falando não com esse objetivo, é apenas de não julgar, é apenas de, por exemplo, vem pensamentos na tua mente, você observa eles, você não vai reagir a eles. A gente, na vida moderna, reage demais, reage excessivamente. Então, mindfulness é você contemplar aquela situação. Você não é o teu pensamento. Você não é a tua emoção. A emoção, ela pode estar presente em você. Só que você vai tentar não ser ela. Né? Então, a mindfulness te coloca nessa posição de observar mais as coisas. Ok.
Hoje em dia as pessoas estão muito aceleradas, né? Muitas atividades, as telas, as famosas telas, né? Seja celular, tablet, computador, eles basicamente, a pessoa hoje tem um escritório na palma da mão e esses aparelhos acabam sendo uma extensão do nosso próprio corpo, né? E cada vez a gente tem a sensação de que a gente tem mais ferramentas e tem menos tempo. Sim. Como é que é no seu dia a dia do consultório, né? Como psiquiatra, o senhor percebe que as pessoas estão mais doentes por causa das telas? Como é que isso, neste momento, com tanta informação... Massivamente. Isso é simplesmente, talvez... não posso dizer sem precedentes, né? Porque, na verdade, a gente está falando aqui de uma evolução, né, tecnológica que se integrou, como foi colocado, uma extensão, boa essa tua colocação a respeito de uma extensão do nosso braço, mas eu não diria só do nosso braço, eu acho que é uma extensão até mesmo da nossa mente. Ainda mais com as IAs agora, isso até está sendo altamente preocupante, porque a IA, ao invés de ajudar, em alguns casos está substituindo o próprio pensamento. E isso paga um preço. O nosso cérebro é como se fosse, até mesmo a gente faz uma analogia com o músculo. Certo. O cérebro ele precisa ser exercitado. Aliás, uma das maneiras também de interpretar mindfulness é como se fosse musculação da atenção. Certo. Então você vai realmente direcionar o teu cérebro para o momento presente, porque se você deixar no modo automático, ele começa a ir por alguns caminhos que, por exemplo, os algoritmos começam a mandar na nossa vida. A nossa tomada de decisão, ela não mais se baseia nos nossos valores e princípios. Passa a ser de acordo com o que o dono daquela rede social ou o que for, né, que a gente estiver consumindo, ali, do aplicativo, enfim, vai querer que a gente seja um produto. Sim. Então, nesse caso, a gente perde autonomia, a gente perde consciência, a gente perde... nossa vida esvazia. Então, no consultório, sim, o que eu noto em diferentes dimensões, em diferentes transtornos, o celular sendo uma variável negativa. Então, por mais que a gente tenha indubitáveis benefícios do celular, eles acabam, em vários casos, tendo muito mais prejuízos que benefícios. Do ponto de vista psiquiátrico, então, muito mais malefício do que benefício. Nesse momento, a gente nota que, na maior parte dos casos, sim. E o senhor adota muito o uso do mindfulness no consultório? Bastante, né? De uma maneira integrada com outros tratamentos. Sim. Mas a mindfulness, ela não substitui, mas é altamente interessante como, volto a dizer, um estilo de vida, qualidade de vida. Isso poderia ser usado por qualquer pessoa. Você não precisa ter um transtorno mental e você não precisa adoecer para usar mindfulness. Né? Perfeito. E justamente é isso que eu queria abordar. Quais são os benefícios dessa prática? O que tem cientificamente comprovado e em relação à prática de mindfulness no dia a dia para uma pessoa? Certo. Talvez a mindfulness é a mais estudada de todas as meditações, por isso que tem mais evidências científicas. Né? E a gente consegue até estabelecer, a partir do critério científico, de indicações... a gente pode dizer assim, os benefícios e malefícios. Né? A gente consegue até perceber em algumas situações que ela pode não ser a mais indicada. Certo. Mas a gente tem bem estabelecidos os benefícios. E aqui a gente tem desde como coadjuvante em tratamentos, e começou por causa do estresse, depois foi percebido que poderia ajudar em depressão, na recuperação, em prevenção a novos episódios de depressão, em ansiedade. A gente tem também estudos clássicos e já de muito tempo. Só que ao longo dos anos, a gente foi percebendo em várias outras coisas. Por exemplo, a gente tem para uso de substâncias, né, de dependência, de dependência química. Agora, para o celular, a gente também tem usado a mindfulness como uma estratégia. Para transtornos alimentares, mais recentemente, para dores, para vários problemas somáticos, para várias doenças clínicas. Né? A gente tem, por exemplo, para hipertensão. Tem toda uma... Existe um local dentro da Universidade de Harvard que também popularizou muito a mindfulness, que é lá o Mind Body Institute, que foi um cardiologista que já iniciou lá também na década de 70. E lá tem muitos estudos que saem mostrando essas linhas. Também nesse mesmo instituto
Já tiveram estudos bem interessantes oncológicos, ou seja, até em tratamento de câncer, mostrando que pode melhorar a imunidade. Caramba. No tratamento de dores crônicas, diminuindo a percepção de dor ou tendo uma experiência diferente. Então, a gente tem uma série de benefícios e aqui a gente está falando de qualidade científica muito boa. Antigamente eram estudos pequenos, hoje em dia a gente já tem... Já cientificamente comprovado. Cientificamente comprovados. Que interessante. E qualquer pessoa pode praticar? Qualquer pessoa, dependendo da situação. Por exemplo, numa situação aguda, um transtorno mental agudo, a gente pode ter... digamos, numa situação de uma psicose, algo assim, talvez não seja a melhor estratégia, uma ferramenta que no momento ali agudo, mas posteriormente até pode existir algum tipo de encaixe. Mas pode ser praticado assim como algo complementar, quer dizer, mal não faz, né? A ninguém, só faz bem, né? A gente pode dizer o seguinte, vamos colocar as práticas de mindfulness dentro daquelas formais e as informais. As informais, elas podem ser exercidas quase que livremente. O que seriam as práticas formais e as informais? As práticas formais, elas foram lá, voltando para o Jon Kabat-Zinn e depois vários outros autores, elas são aquelas que têm um certo protocolo. Você tem lá um treinamento de 8 semanas, esse é o mais clássico de todos, em que você vai aprendendo as ferramentas, desenvolvendo, e com isso praticando, incorporando na tua vida. Isso então orientado por um profissional da área tal, de saúde, etc. Orientado, tem cursos até online, sim. E isso... Esse seria o formal. Esse é o formal. Esse que mais tem os estudos, sim. Perfeito. E aí tem o informal, que seria... O informal é a gente incorporar na nossa vida. Então, às vezes, simplesmente você tá numa situação que tá tudo automático acontecendo na tua vida, de repente você para perceber o que tá acontecendo. Você pode estar, por exemplo, comendo. Você está comendo lá no celular, ou enfim, né? Fazendo alguma outra coisa, devaneando. É bem interessante isso do devaneio. Devaneio. Na Harvard, lá eles fizeram um estudo que mostram que 47% do tempo que a gente está acordado, a gente está viajando, devaneando, divagando. Literalmente viajando na maionese. Viajando na maionese. 47% do tempo. 47% do isso tempo. Isso que são as mentes divagadoras, que chama? A gente pode usar diferentes sinônimos, né? Então, devagar, devanear, você vai encontrar vários termos. É a gente estar em outro lugar, a gente não estar agora prestando atenção no que está acontecendo nesse momento. Quer dizer, de maneira geral, as pessoas, 47% do seu tempo estão fora da... Em média, tem gente que mais, né? Caramba, estão viajando, estão fazendo uma coisa pensando em outra. Exato, e esse estudo é mais antigo. Se a gente pegar agora com o celular, que a gente estava falando, talvez esse número tenha... que incrível. Modificado. Sim. Que incrível, que coisa. Exato. Então, veja que a gente não deva, às vezes, até devanear, relaxar, enfim, né? Mas até mesmo... Falando em relaxamento, a gente, com intenção, pode relaxar melhor ainda. Certo. Isso até melhora a qualidade. Né? Então, se a gente levar em consideração o período que a gente está nesse modo, existe um termo que a gente usa cientificamente, né, que é a tradução seria mais ou menos uma rede de modo padrão, né? É o Default Mode Network, né? Isso tem uma importância do nosso cérebro que a gente automatiza vários processos. Então, a todo momento, a gente está pensando. Agora, talvez, nesse exato momento, você está pensando o que eu vou talvez perguntar para ele. Você está planejando, você está estimando alguns cenários. E é bom que isso exista. Senão, a gente teria que, alguns processos que estão já dominados, a gente teria que pensar novamente. Certo. Então, como é que eu vou dirigir o carro? Não, eu tenho que engatar. Como é que engata a marcha mesmo? Não, a gente... Aliás, aí tá aí um bom exemplo de viajar, né? Porque viajar, que eu digo no sentido de estar fora, né? Porque geralmente você tá no trânsito, você tá no carro, você tá dirigindo, que é uma coisa automática. Sim. Mas normalmente você tá com a cabeça... Quantas vezes? Eu mesmo me pego, quantas vezes assim... Tô no carro, de repente eu vejo eu falo, mas onde eu tô? Por que eu peguei esse caminho? Porque minha cabeça tava longe. Né? Então, isso é realmente essa coisa de devagar, né? Isso. Então, na prática informal, você traz a tua mente para o momento presente. Você fala, ops, deixa eu voltar aqui para o momento presente. Deixa eu perceber o que está acontecendo, deixa eu ativar aqui os meus... a minha percepção dos sentidos, deixa eu sentir o cheiro do lugar que eu tô, deixa eu escutar melhor o que está acontecendo. Sim. Deixa eu trazer minha mente para agora.
E foi curioso, alguns anos atrás, quando a gente conversou a esse respeito e houve aquele curso, né, que eu participei, eu estava até lhe contando que teve uma coisa muito engraçada, que a gente fez uma prática, e o primeiro exercício, o doutor... Dr. Cleandro, um grande Dr. Cleandro, não, foi incrível, a participação dele foi muito interessante, foi muito bacana. E o Dr. Cleandro, ele deu uma uva passa para cada um dos participantes. Nós éramos, eu acho que em 6 ou 8 pessoas. Sim. E ele distribuiu, enquanto ele distribuía a uva passa, e quando ele começou a falar assim, bom, agora eu gostaria que vocês, alguns dos participantes já tinham mastigado e engolido a uva passa. Foi muito engraçado, né? E aí ele queria, eu quero que vocês sintam o aroma, eu quero que vocês... Era um exercício justamente de atenção plena, né? E ele usou uma uva passa para fazer esse exercício. Então eu quero que vocês percebam a textura que ela tem, o peso, a textura, o aroma. Sim. E aí depois na boca, que textura isso tem, que sabor ela tem, tá? Como que então o corpo tinha reage, todo né? como que reage. Então todo um processo, na realidade, que era para trazer a gente para o momento presente, para você realmente parar e perceber o que estava fazendo. Né? Foi um exercício bem interessante, até o treinamento ele começou por aí, né? É uma prática, então... Esse é um belo exemplo, né? Porque aqui a gente aciona vários sentidos, a gente deixa de reagir, a gente observa. E isso é muito interessante, porque abre novas dimensões, é um estado de consciência diferente. E essa consciência, ela nos coloca, inclusive, num processo que a gente tem que tomar cuidado na hora que coloca essa palavra, porque aqui no Ocidente tem um significado, no Oriente tem um outro, que é a aceitação. A aceitação não é necessariamente resignação. Certo. É você perceber, observar o que está acontecendo, até para tomar uma decisão mais consciente. Certo. Porque a gente reage demais. Então a gente nem percebe por que reage. E isso nos leva a condições que, aí sim, entram os transtornos mentais, né? Irritabilidade, ansiedade, né? A gente perde nosso tempo, a nossa qualidade de vida, a gente fica mais impulsivo, a gente se arrepende de muitos atos simplesmente porque a gente não observou as variáveis que estavam acontecendo. Então, na hora que até, por exemplo, vamos voltar para essa questão da uva passas, mas na comida. Tem uma prática informal, que agora até já tem mais protocolos, mas que é a Mindful Eating. Né? Essa Mindful Eating é a prática que você vai ter ali a consciência plena durante esse ato de se alimentar. Ou até que precede a alimentação. Então, existem até movimentos na Europa que vão por esse caminho, que falam do slow food. Né? Mas aqui a gente coloca uma camada extra. Porque aqui você vai, então, valorizar ao máximo aquela experiência. É interessante que no consultório a gente lida com transtornos alimentares. Né? Por exemplo, compulsão alimentar e, enfim, vários outros. E é interessante que a pessoa fala assim, mas eu gosto muito de comer. Eu não consigo resistir. Interessante que eu coloco uma pergunta, eu falei, se você gosta tanto de comer, então por que você não valoriza ao máximo? E esse valorizar ao máximo é muito interessante porque você vai ali até, por exemplo, tomar muito mais tempo mastigando. E até isso acabou se tornando um pouco incômodo. Minha esposa me critica muito e algumas pessoas sabem que eu vou ser o cara que vai observar. Eu vou ser o último cara a comer. Entendi. Então eu tô num jantar, todo mundo, lá vai Ricardo. Então, porque você tá comendo e observando o que você tá saboreando. Ou eu tô conversando, ou eu tô comendo. Certo. Eu não vou comer por comer. Eu valorizo muito o trabalho do chefe ou da pessoa que fez a comida. Né? E eu vou realmente ali degustar. Então, se a gente colocar um paralelo, o mindfulness seria isso, de degustar mais as coisas. Perfeito. E a gente geralmente só tá já pensando em outra coisa. Comendo, já pensando no que vai fazer. E isso tem uma consequência prática. Por exemplo... Um bom momento de mindfulness baixa, por exemplo, o batimento cardíaco, não baixa? Sim, se isso for a intenção, inclusive. Interessante que se a gente entrar assim, no aspecto mais neurocientífico da mindfulness, o que acontece? A gente tem uma estrutura cerebral chamada amígdala. A gente tem 2 amígdalas, no tamanho de uma ervilha, no miolo do cérebro. Ela é responsável pela reação luta-fuga.
é como se fosse uma central de alarme que a gente tem, que é acionado. Opa, alguma ameaça está acontecendo. Fica em alerta. Exatamente. E isso é muito aproveitado, inclusive, pelos algoritmos para chamar atenção. Certo. Se a gente levar agora em consideração as televisões, por exemplo, né? Por que agora prosperam tanto programas policiais? Porque chamam atenção. Certo. Porque acionam o alerta. E a gente nem sabe muito bem o porquê. Primitivamente, é para a gente ter essa percepção de ameaça, porque os nossos ascendentes, aqueles que sobreviveram, né, lá na época tribal, foram esses que foram mais cautelosos, que prestaram atenção numa ameaça e reagiram àquilo. Certo. Né? Só que isso, algumas pessoas se aproveitam, hoje em dia, para chamar a atenção ao produto que interessa, que, por exemplo, no caso da televisão é audiência, enfim, né? De uma maneira espúria, muitas vezes. E isso aciona a nossa amígdala a todo momento. E não só isso, mas, por exemplo, o trânsito cada vez mais violento ou até o nosso dia a dia, ele acaba sendo de estímulos excessivos. Certo. E a gente precisa reagir a isso. Isso vai gerando toda uma resposta, né, do ponto de vista não só cerebral, mas também na questão somática, porque quando chega isso na amígdala, a nossa amígdala vai preparar para reagir. Então, o que ela vai fazer? A ameaça, antigamente, era uma ameaça física. Sim. Era, sei lá, tribo inimiga, era um predador atacando, era, sei lá, uma enchente que a gente tinha que dar no pé, porque tinha que buscar um lugar mais alto ou algo assim. Certo. Então, eram respostas físicas às ameaças, né? O que hoje em dia já não é. A gente não consegue reconhecer o que eu vou lutar contra, do que eu vou correr. Mas está nesse alerta constante. Está nesse alerta constante. Então, o nosso corpo se prepara para reagir. Então, a gente tem ali um disparo, a amígdala vai lá, conversa com a suprarrenal, ela dispara a adrenalina, né? E aí, o que isso acontece? Gera ali uma taquicardia. Você precisa bombear sangue para os músculos. Certo. E você começa a respirar de uma maneira, né? Hiperventilar para mandar ali oxigênio para os músculos. Certo. Com isso, a gente tem um falso disparo por um falso alarme. Certo. E o nosso corpo vai se sobrecarregando. A mindfulness, ela acaba sendo, então já colocando na prática como que é exercida essa prática de mindfulness mais formal, certo, a gente tem uma das âncoras que é a respiração. Certo. E a respiração, não por acaso, lá nas meditações, né, se você pegar yoga, se você pegar no próprio budismo, enfim, nas artes marciais, você tem a respiração como um dos estandartes. Uma das partes mais importantes é a respiração. Certo. E por que a respiração, então, acaba sendo importante? Olha só que interessante. A respiração, principalmente aquela diafragmática, ela tem ali uma condição que você tem o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. Certo. O sistema nervoso simpático é aquele que aciona a luta-fuga, né? Geralmente, o sistema nervoso simpático envolve a musculatura, né? Esquelética, aquela que a gente controla. E o parasimpático já é mais visceral, musculatura lisa e tudo mais, que a gente aprende lá na escola que a gente não tem controle. Só que o diafragma, ele compartilha o simpático e o parasimpático. Se você perceber, na respiração, você consegue controlar ela, mas você não precisa pensar para respirar. Certo. Então, é aqui esse truquezinho que a gente consegue acessar na hora que a gente faz um controle respiratório. Então, na hora que você está lá respirando, por causa do sistema nervoso simpático, de repente você começa a controlar essa tua respiração, então você faz... Principalmente com a expiração, você está mandando um recado lá para a tua amígdala. Não tem ameaça. Tá tudo certo. Tá tudo bem. Eu assumo a partir daqui. Né? Então você manda um feedback pro teu cérebro, meio que aliviando. Quer dizer, isso está diretamente ligado, por exemplo, à ansiedade, a crises, por exemplo. A pessoa pode, inclusive, auxiliar no controle desse tipo de crise ou evitar que ela aconteça. Absolutamente. Com um simples fato de respirar melhor, de estar prestando atenção na respiração. Absolutamente sim. Por exemplo, ataque de pânico, a gente usa treinamento de controle respiratório como uma das ferramentas mais imediatas e importantes. Então, o ataque de pânico, ele leva isso a uma potência maior ainda, né, desse sistema
nervoso simpático acionado, e uma das medidas uma das contramedidas é a gente fazer esse controle respiratório. Então, de fato, com isso você diminui os batimentos cardíacos, né? Confirmando a tua colocação. E a questão das ondas gama em relação a pessoas que usam a prática do mindfulness e com isso tem um aumento de ondas gama e que leva uma sensação de alegria e felicidade maior. Sim, como e é que ondas funciona alfa, isso? né? E também bastante. Isso acontece porque a gente tem se você colocar um eletroencefalograma, você vai observar ali que é uma condição meio caótica, não tem exatamente um padrão. À medida que você está ali num estado mindful, principalmente quando você está praticando a mindfulness, Certo. os estudos mostram que começa a existir um ordenamento dessas ondas. E isso, de fato, está associado a uma condição de bem-estar, de empatia, de compaixão, de essa outra consciência que a gente falou. Uma sensação até algumas pessoas associam ao êxtase, né? O próprio Buda falava que uma das maneiras de atingir o nirvana, um dos elementos poderia ser a mindfulness. Caramba. Então, é bem interessante com o que essa prática nos proporciona. E como isso pode influenciar, por exemplo, no trabalho, no dia a dia das pessoas? Vamos imaginar num ambiente de trabalho, quer dizer, se você incentiva isso, se você tem pessoas que praticam o mindfulness no seu dia a dia, ou até o grupo que pratica, eu imagino que isso melhora o ambiente como um todo, isso, a parte da pessoa, quer dizer, primeiro você tem uma pessoa mais feliz, mais tranquila, menos agressiva, menos estressada, Sim. e acaba que você muda o ambiente todo, né? Por que isso não é mais difundido? Quer dizer, deveria ser muito mais. Você fez a ponte perfeita, Luciano, porque eu não fiz a resposta completa de uma pergunta anterior que você fez. Quais são os benefícios? Eu comecei a falar dos transtornos, mas certo. Você me deu a ponte perfeita para falar que sim, o mindfulness pode ajudar a gente também na qualidade de vida, mas também em performance. É muito interessante porque corporativamente a gente pode ter até equipes mais unidas, com um propósito mais comum, né? Como aumenta essa empatia. Certo. Inclusive áreas cerebrais específicas. A gente sabe por estudos de imagem que você aumenta a densidade cortical dessas áreas relacionadas à empatia, à colaboração. Então isso pode ajudar, mas também aumenta demais o nosso foco. A gente usa, particularmente eu uso muito com atletas profissionais, atletas de alto rendimento. Antes de uma competição, a mindfulness é uma estratégia que a psiquiatria, psicologia esportiva já consagrou há muito tempo. Caramba! E pode ser um diferencial bem importante. E o que isso muda na performance? De que maneira isso fica evidente? Fica não só do ponto de vista do aspecto, vamos dizer, até energético, quando você não desperdiça energia com a ansiedade, com aquele fluxo do sistema nervoso simpático que a gente falou, que ele deve ser direcionado para a prática em si e não por outras preocupações, mas você também consegue aquela consciência filtrada, você aumenta a chance do estado de flow. O estado de flow, que é o estado de fluência, é quando as coisas simplesmente acontecem. Né? É aquele estado que você está tão dentro. Você tá alguns americanos gostam de falar in the zone, né? Você tá na zona, né? Até um treinamento muito interessante que eu fiz de mindfulness lá na UMass, que é a Universidade de Massachusetts, é onde o Jon Kabat-Zinn, né? Ele desenvolveu a mindfulness. Uma vez tive a oportunidade, inclusive com o Dr. Cleandro, ir lá fazer um treinamento com ele acaba sendo um instrutor de mindfulness, a gente pode chamar assim, que foi quem fez o treinamento, fez a assessoria do Michael Jordan e depois o do Kobe Bryant, Shaquille O'Neal. Caramba! O Phil Jackson chamava ele para fazer esse treinamento. E é muito interessante porque nesse treinamento que a gente fez, ele comentava muito a respeito esse in the zone, né? E esse in the zone, ele acaba sendo um aspecto que você não precisa fazer tanto força. Porque quando você quer muito um resultado, você faz com tanta força que simplesmente aquilo prejudica, né? Se a gente pegar então em performance de atletas, sim, você acaba contraindo a musculatura que não deve ser aquela relacionada à performance. Então, à medida que você toma consciência e você faz até uma distribuição melhor
para chegar naquele resultado final, ao mesmo tempo que você não se apega paradoxalmente ao resultado final. Porque lembra que eu falei que existe aquilo do não julgamento? Sim. Só que quando a gente quer com muita vontade realizar alguma coisa, aquilo dificulta essa performance. Certo. Então tem uma situação muito interessante até do próprio Kobe Bryant, que dá para quem estiver assistindo pode buscar, né, na internet, ficou bem famoso esse lance, que ele tá num lateral, tava se provocando, com aquela coisa de jogo da NBA, né, se provocando com outro atleta, e esse outro atleta, ele pega a bola, e o Kobe Bryant marcando muito, e ele finge que vai bater o lateral, como se fosse no rosto do Kobe Bryant. O Kobe Bryant só olha assim pra ele. Ele tava tão mindful naquele momento que ele percebeu que poderia ser uma estratégia do outro. Ele não reagiu. Aqui a gente tava falando daquela não reatividade. Perfeito. Porque ele tava tão na zona, né? Que ele tava tão integrado. Tava no flow. Tava no flow. Ele tava integrado naquilo. E ele entendia o que tava com cada variável e conseguia uma performance. Então isso no nosso dia a dia, não precisa ser atleta de alto rendimento, nos ajuda demais, porque a gente fica evitando aqueles devaneios, aquelas preocupações desnecessárias e traz o foco para o momento presente. Então não sei se eu respondi a tua pergunta, mas tem esse benefício. Eu me recordei agora de um outro episódio, o Ayrton Senna, quando pilotava, Ele falava que ele entrava num modo... Era tanta atenção, tanto foco. E teve uma corrida, em especial em Mônaco, que ele falou que ele sentiu que ele estava em outra dimensão, né? Que ele estava tão focado, tão concentrado. E naturalmente, o tempo baixando, cada vez ele baixando, fazendo voltas mais rápidas. E ele disse que ele entrou num foco, num hiperfoco tão grande... Sim. Que ele se sentiu em outra dimensão, né? Realmente ele entrou nessa zona e... É fantástico, né? Quando a gente consegue esses momentos, né? E o que é mais estudado tanto em atletas de alto rendimento, mas também em músicos. Músicos também entram em flow de uma maneira que é lindo de ver, né? Quando a gente admira algum músico e vê um músico em flow, é fantástico. E agora a gente já sabe que o mindfulness pode trazer uma série de benefícios para a pessoa, no sentido de tornar a pessoa mais leve, mais tranquila, mais serena, respirar melhor, ter mais calma, raciocinar melhor antes de tomar uma decisão ou tomar uma atitude. Então, em resumo, ela pode ter se tornar uma pessoa mais feliz, mais tranquila, né? No seu dia a dia. Sim. Agora, como é que a gente faz se a pessoa quiser começar o mindfulness, de uma maneira que qualquer um pode iniciar? Quais são os primeiros passos e o que a pessoa pode fazer para iniciar esse processo? Existem os cursos, né? Os cursos que são aqueles de 8 semanas, existem, que no Brasil tem lá o Mente Aberta, ainda ligado ao Unifesp. Aliás, é muito interessante, quando a gente fala da cientificidade da mindfulness, as grandes universidades... Quase todas têm lá um departamento que lida com mindfulness. Aqui no Brasil, uma muito forte é a Unifesp. Certo. Então, lá eles têm cursos. Aqui mesmo, aqui em Curitiba, a gente tem alguns cursos. Então, tem essa prática. Né? Tem aplicativos de mindfulness. Ah, sim, aplicativos. Existem alguns bem interessantes. Né? Existem alguns também alguns que surfam na onda da mindfulness. Certo. Falam que são mindfulness, mas não são, né? Certo. É que a mindfulness, ela não precisa de um guru, não precisa de alguém que vai dizer, eu vou te explicar o caminho. Pelo contrário, aumenta a autonomia a mindfulness. Perfeito. Né? Então, existem aplicativos, mas também existem essas práticas informais, que é simplesmente você lembrar de trazer a tua atenção de uma maneira gentil, isso eu também gostaria de ressaltar. Certo. Não é você brigar com a tua mente e falar, que droga, de novo estou em outro lugar. Não, seja gentil. Simplesmente fala, ops, traga a mente de volta. Quer dizer, em determinados momentos durante o dia, a pessoa se tocar do que ela está fazendo, parar para pensar e falar, não, eu estou focado nisso, eu vou fazer isso com calma, respirar e dar um pouco de atenção. Isso, sem muita cobrança. Comer, né, observando a textura, ou caminhar e começar a observar o que está acontecendo em volta. Sim. E se você se distrair, voltar. Até falando em caminhar, um dos exercícios que nós fizemos naquela época no curso, nós estávamos numa praia em Florianópolis, e justamente descalço, o exercício era caminhar observando
cada passo, sentindo cada passo na areia, a sensação de estar pisando. É o mindful walking, né, que a gente dá. Fantástico. E foi realmente muito, muito incrível, muito incrível. Sim. E eu adoro muito esse tema. Eu acho que realmente práticas como essa podem melhorar muito a qualidade de vida se a pessoa adotar no dia a dia, né? Não só de quem pratica, mas das pessoas que estão no seu entorno, né? Sim. Então eu acho legal essa mensagem simples de começa como? Começa prestando atenção em algumas coisas, como comer, como sei lá o quê, mas Sim. em algum momento do dia para prestar atenção no que você está fazendo de maneira realmente consciente, né? Observa o que está fazendo. Sim. Né? Sim. Mas eu gostaria de encerrar esse papo, mas eu gostaria de encerrar com uma pequena prática. É possível a gente fazer um exercício aqui? Claro. Para que quem esteja assistindo fale, pô, eu posso fazer isso. Sim. Podemos fazer um exercício? Com certeza. Então com certeza. Maravilhoso. Como seria esse exercício? Vamos lá. Vamos fazer uma prática mais simples de todas, né? Rápida. Ok. E que qualquer pessoa pode fazer. E, assim, eu recomendo que faça, digamos, chega num determinado local que você no trânsito, ficou muito nervoso. Faça no próprio carro. Ok. Né? No local seguro, naturalmente. Sim, né? Com o carro parado. Então. Você pode fazer isso, talvez, digamos, eu tô muito estressado. Certo. Eu chegar em casa e não quero levar aquilo, né, para minha família. Ok. Esse é um bom Na contexto. garagem de casa. Tô chegando em casa, estacionei o carro na garagem de casa. Pode fazer, ou na hora que você acorda e você quer enfrentar o dia, ou na hora de dormir, enfim, existem, né, mindfulness para sono, mas vamos fazer uma prática que é bem, bem, bem básica. Perfeito. Né? Não precisa fazer mindfulness, ficar em posição de lótus 1 hora ou qualquer coisa assim, acender um incenso. Não é necessário. Né? Se a pessoa gostar, ela pode fazer, mas não é necessário. Ok. Mas a gente geralmente pede que a pessoa adote uma postura confortável. Ok. Né? Uma das mais, assim, que eu acho que são interessantes é você ficar sentado, pode ser 90 graus, né? Colocar de uma maneira que os pés fiquem de uma maneira firme no chão, para não incomodar as costas. Pode colocar a mão aqui, pode ser na mesa, mas pode ser em cima das pernas. Eu acho Também. essa bem interessante. Colocar a mão em cima das pernas é como se fosse a gente aterrando ali, né? Colocando essa percepção do nosso corpo. Certo. A gente vai... o olhar, a gente pode... Tem várias formas, mas vamos colocar ou o olhar olhando um pouco para baixo, ou até mesmo fechando os olhos, que eu acho mais interessante ainda. Fechando os olhos. Né? Então a gente pode fechar os olhos e a gente simplesmente vai prestar atenção na respiração. No ar entrando, saindo. Observe como que o ar ele age nos teus pulmões. Observe, então, expandindo e depois saindo. Note agora a temperatura que o ar entra e que ele sai. Se algum pensamento, alguma emoção surgir, tudo bem. Isso é normal. Gentilmente, volte a focar na tua respiração. Note não só o tórax, mas como que a barriga mexe. Na hora que você puxa o ar e depois na hora que você solta o ar. Note o trajeto que o ar faz na hora que entra, todo o caminho que ele percorre e o caminho que ele sai.
De novo, se surgiu um pensamento, um desvio de foco, é apenas um pensamento, é apenas uma emoção. Ok? Volte a focar na respiração. No ar entrando e saindo. Agora vamos voltando a perceber o ambiente, os sons, e lentamente, no seu próprio tempo, abra os olhos. Sentiu diferente? É incrível. É incrível. É uma coisa muito simples, mas é impressionante como a respiração ela vai ficando mais tranquila e como realmente baixa o batimento, como você fica mais tranquilo. Quer dizer, um exercício de pouco tempo, não sei quanto tempo passou, mas 1 minuto, 2 minutos, eu não sei. Exato, o nosso cérebro já muda. É impressionante, já muda toda a tua visão e realmente como acalma, né? É verdade. É muito bom. Eu quero agradecer demais a sua participação. Muito obrigado por ter vindo. De novo, a satisfação é minha. Eu gosto muito dessa ideia de poder contribuir de alguma maneira para que quem nos assiste possa, de alguma maneira, ter uma vida melhor e mais saudável, né? E eu fico muito grato da sua participação aqui. Tenho certeza que quem se interessar pelo assunto, quiser buscar, aprofundar um pouco, ler um pouco, saber um pouco mais a esse respeito, o Dr. Ricardo Losso é um psiquiatra, um médico psiquiatra com várias especializações. A gente está trazendo um assunto apenas aqui para abordar, mas a gente vai deixar aqui, nós vamos deixar aqui daí o contato dele também para quem quiser aprofundar nesse ou, enfim, em outro assunto desse mundo da psiquiatria, né, que é tão complexo e tão grande. Sim. Muito obrigado pela sua presença, Dr. Losso. Eu quero aproveitar também para agradecer a quem está nos acompanhando, quem está acompanhando o podcast, e também não deixar de agradecer o nosso apoiador, a Cell Shop, quem apoia o podcast. Então, se você está aí em Foz, vai passear no Paraguai e tal, quer fazer uma comprinha lá de produtos de qualidade numa loja de departamento incrível, procura a Cell Shop, procura o Jorbel lá, que vai ser muito bem atendido. Dr. Losso, muito obrigado. É um prazer revê-lo depois de tanto tempo. Sim. E foi muito interessante essa conversa. Muito obrigado pelo seu tempo aí com a gente. Espero que possa ajudar, então, as pessoas que estão assistindo. E para mim foi de novo digo, uma satisfação. Muito obrigado. Um prazer em ver. Prazer. Um abraço. Obrigado, gente. Até a próxima. The House.